oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Senhoras, senhores, jovens, sejam todos muito bem-vindos ao Domingo da Seichonoye. Hoje falaremos sobre o tema A Verdadeira Fé, que está orientada pelos livros do professor Seicho Taniguchi para realizar o amor e a oração. O livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, e também utilizarei o livro da coleção A Verdade, volume 2, do nosso sagrado mestre Dr. Masaharu Taniguchi. No livro do professor Seicho Taniguchi, para realizar o amor e a oração, nós vamos encontrar esse tema no capítulo 14º, que tem como tema central a verdadeira fé. Então, antes de entrarmos nesse tema, primeiramente devemos fazer uma pergunta a cada um de nós. O que é a verdadeira fé? Para nos auxiliar, eu me recorri ao dicionário para ver o significado da palavra fé. E de acordo com o dicionário, ele diz, significa adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Outra definição, estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Ou seja, resumidamente, fé significa confiar, confiança, não é? Então, aqui no capítulo 14º do livro Para Realizar o Amor e a Oração, após uma introdução, nosso sagrado mestre Seicho Taniguchi entra no tema dizendo assim, que o ponto mais comum da humanidade é acreditar que o homem seja o corpo carnal. Por esse motivo, afasta cada vez mais a sua união intrínseca no Criador, ou seja, em Deus. E isso dificulta mais ainda a pessoa
a manifestar a verdadeira fé. Então ele diz: o corpo carnal ou astral não é o homem, é originariamente nada, é sombra da mente. Portanto, mudando-se a mente, muda-se o corpo carnal. E é natural que desapareçam as doenças do corpo carnal que não existem originariamente. A pessoa não fica salva ao se curar de doença. O correto é dizer que é falsa imagem de doença, desaparece porque o homem é filho de Deus, já salvo desde o princípio. Olha que ponto importante que o nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi está nos trazendo a atenção. O homem é filho de Deus e já salvo desde o princípio, ou seja, ninguém necessita sequer de ser salvo. Ou seja, acreditando, tendo fé na sua natureza divina, o homem manifestará a sua virtude, manifestará a sua capacidade, manifestará todas as características do homem filho de Deus. A segunda pergunta que devemos fazer sobre esse tema é: você tem fé em Deus? Então, esta segunda pergunta é das mais importantes também. Por quê? Se você diz sem pensar, sim, tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas na prática você demonstra que não é bem assim, ou seja, quando ocorre algum distúrbio no seu corpo físico, quando ocorre algum problema financeiro, quando ocorre algum problema no seu relacionamento de harmonia familiar e tudo mais, você se desespera, você fica inconstante com as suas convicções, e isso vem demonstrar que realmente ainda não está caracterizada a verdadeira fé, a verdadeira convicção. Eu vou mostrar aqui para vocês o que o livro A Verdade 2, página 225, está nos mostrando sobre esse tema da verdadeira fé. Então aqui já é o sagrado mestre Masaharu Taniguchi que diz: a prática da fé, do amor e da gratidão, está no capítulo 9. Então ele diz no seu título principal: os sonhos se realizam através da fé. Nada é tão poderoso quanto a fé. Sem fé, nada pode realizar. Todos temos lindos sonhos, entretanto esse sonho poderá concretizar-se ou terminar como simples fantasia, dependendo de acreditarmos ou não na concretização desse sonho. Então, esse acreditar ou não significa qual é o grau de confiança, qual é o grau da tua fé com relação a esse desejo, a esse sonho, à sua saúde, à sua felicidade, assim por diante. E ele continua dizendo: é somente através da fé que o sonho se transforma em realidade. Se um lar é mantido em harmonia, é porque o marido confia na esposa, esta confia no esposo, e há confiança mútua entre os familiares. Se a esposa não conseguir acreditar no marido, desconfiando do que ele possa estar fazendo fora de casa, não poderá existir harmonia nesse lar. Então, aqui está mais um texto comprovando de que a verdadeira fé significa confiar integralmente naquele aspecto que você estiver focando, né? Seguindo aqui, ele diz: se não tiver fé, o lavrador não poderá sequer semear. Não poderá haver harmonia no relacionamento entre pais e filhos se os pais não tiverem confiança nos filhos. Se o filho sai de casa dizendo que vai à escola e os pais não acreditam que realmente ele vai à escola, somente assim
é que se pode mandar tranquilamente os filhos à escola, tendo a certeza de que eles confiam um no outro. Se o agricultor pode semear e colher, é porque ele acredita que semeando as plantas irão germinar, crescer, florescer e frutificar. Aqui cabe um comentário. Então, veja bem, a confiança ela é adquirida por meio de experiências positivas, no sentido de confiar reciprocamente. No caso do agricultor, ele tem a plena confiança de que a semente irá frutificar, irá sendo semeada, irá florescer e frutificar, por conta do conhecimento de experiências dos seus antepassados, dos seus pais, que lhes informou que dentro da semente está contida toda a existência daquela planta que nós não podemos ainda ver, não podemos ainda perceber. Então, quando nós começamos a ter experiências em situações onde comprovadamente é impossível ver o resultado, e aí depende somente da confiança, da fé, ou seja, no caso da semente, ele adquiriu essa fé, essa confiança, vendo os pais semear a terra, vendo os pais obter a colheita daquela semeadura, e com isso essa experiência fortaleceu a convicção daquele algo que parece impossível, ou seja, dentro de uma semente conter toda uma existência de uma planta. Então, trazendo isso para as outras situações da vida cotidiana, por que é difícil confiar em Deus se é algo que nós não percebemos pelos 5 sentidos, que nós não percebemos pela visão, pelo olfato, pelo tato? Ou seja, sendo Deus onipresente, onisciente e onipotente, só nos cabe acreditar. Assim como numa semente que a gente não enxerga uma planta, nós acreditamos pela experiência de colocar no solo e dando as condições necessárias, ela vai manifestar a sua potencialidade por meio da florescência. Nós também devemos, através da experiência, entender que mesmo não vendo Deus, mesmo não percebendo Deus, ele existe dentro de cada um de nós. E, para tanto, me fez lembrar aqui um relato que eu li num dos livros da Seitinoye, de um senhor que chegou afirmando que não acreditava em Deus e pediu a orientação de um preletor da sede internacional, falando: eu gostaria de saber por que vocês acreditam em Deus. Aí o preletor refez a pergunta para ele. Então, tudo bem, eu vou te dizer o que significa Deus, se você também puder me informar se você acreditar na sua vida. Você acredita na sua vida? Ele falou: lógico, eu estou vivo, eu estou aqui te vendo, te percebendo. Então, o preletor da sede internacional, muito inteligentemente, falou assim: então, nós temos uma norma dentro da Seitinoye que só nos é autorizado a dizer o que é Deus se você conseguir explicar o que é a vida. Ou seja, colocou aquele consulente numa situação onde ele, mesmo reconhecendo que a vida existe, ele não conseguiria explicar a própria vida, não é? Então, usando esse mesmo exemplo, vamos entender o seguinte: no nosso organismo físico está acontecendo centenas, milhares de reações químicas, milhares de procedimentos que nós, mesmo sem entendermos, não questionamos e acreditamos
que está tudo bem, que está tudo funcionando, não é? Então, mesmo sem saber como que as batidas do coração são regidas pelo organismo, mesmo sem saber como que o pulmão absorve o ar para poder absorver o oxigênio da atmosfera e levar esse oxigênio a todas as células do corpo, pelo conhecimento aprendemos que não precisamos nos preocupar com relação a isso, pois manifesta-se mesmo sem o conhecimento, mesmo sem a nossa vontade, pelo procedimento autônomo do nosso organismo físico. Então, respondendo essa segunda pergunta, você tem fé em Deus? Então agora fica mais fácil acreditar em Deus, que é algo invisível, que é algo infinito. Por quê? Porque temos outras situações, como eu dei o exemplo, de que mesmo não enxergando, mesmo não tendo como comprovar, sabemos pela experiência, pelo conhecimento, que sempre virá um resultado por meio das experiências das pessoas que já fizeram esse trabalho anteriormente, no caso do plantar uma semente e assim por diante. Com isso, nós podemos entender que ter fé em Deus também passa por experiências que nós devemos acreditar que Deus está presente, regendo todo o nosso organismo, toda a nossa vida, a todo instante. Mesmo quando estamos dormindo, Deus está presente em nós e manifestando a sua vida através de vários e complexos procedimentos do organismo físico. A terceira pergunta seria: Deus, para você, é uma existência perfeita? Esta pergunta é fundamental. Se já é difícil entender o que vem a ser Deus, se já é difícil acreditar em Deus, a pessoa também vai aumentando a sua capacidade, ampliando a sua consciência, até adquirir esta convicção. Deus é perfeito? Tudo que Deus criou é perfeito? Por que que nós fazemos essa pergunta e chamamos todos os nosso público a essa reflexão? Porque é muito comum a pessoa, através do conhecimento, até acreditar nessa afirmação, mas na prática mostrar que realmente não confia na capacidade infinita de Deus. Como isso, Eduardo? As pessoas nos chegam a perguntar, mas se Deus é perfeito, por que permitiu manifestar a doença? Se Deus é perfeito, por que permitiu acontecimentos, catástrofes ruins para o ser humano? Então, a pessoa comum, ela acaba entrando em conflito com essa informação, porque não entende que essa perfeição de Deus não se refere aos fenômenos manifestados aqui na face da Terra, e sim ao projeto, à criação de Deus. Quando falamos na Seichonoye, Deus é perfeição absoluta, Deus criou somente coisas boas, estamos referindo à imagem verdadeira, essa expressão que a Seichonoye se utiliza, né? Estamos referindo à criação perfeita de Deus. Isso é a nossa imagem verdadeira. Mas por que então se manifesta coisas contrárias à criação de Deus? Porque nós, enquanto dentro dessa condição física humana, nós também somos criação de Deus. O que nos identifica com Deus é a nossa alma, o que anima esse corpo, é a nossa vida que vivifica esse corpo físico. E não é o corpo físico, não é a manifestação. Então, isso sempre causa uma dificuldade de compreender. Ou seja,
A maioria das pessoas acabam acreditando que o homem verdadeiro é o corpo carnal. E por esse motivo, cada vez mais se afasta da verdadeira essência, da verdadeira natureza que é Deus. Então, com isso, nós precisamos reforçar a nossa fé para que possamos manifestar essa fé em atos, em palavras, em manifestação fenomênica de forma positiva. Por esse motivo, a Seichonoye se utiliza de várias práticas, que são os expedientes de salvação. Ou seja, nós indicamos que como adquirir fé. Ninguém chega no supermercado, no balcão e pede, me dê aí um pouco de fé. Quanto custa um pouco de fé? Isso é impossível, não é? Então, cada um deve absorver, deve aceitar, deve compreender a sua capacidade de compreensão do que vem a ser a fé. Deve desenvolver essa capacidade de confiar em Deus, de entregar a sua vida ao Criador, de entregar a sua existência a Deus, que é o nosso Pai. E como fazemos isso? Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós acreditamos se torna uma crença dentro de cada um de nós. E se esse acreditar for uma constante, isso vai se transformando em um programa mental. E quando já existe um programa mental que nos orienta de que nós somos o corpo carnal, nós somos suscetíveis à doença, ao tempo, à morte e assim por diante, fica mais difícil de manifestar a sua natureza divina. Mas não impossível. Eu disse difícil, mas não impossível. Por quê? Porque aí vamos utilizar dois recursos para poder alterar o programa mental que está gravado na sua mente subconsciente. O primeiro recurso, nós falamos que são as práticas da Seichonoye. Repetição de palavras positivas, leituras de livros, de sutras, recitação de palavras positivas. Então, essa é a prática dinâmica da Seichonoye. E temos o segundo meio, que é a prática estática, que é por meio da meditação Shinsokan. E vocês já devem ter ouvido falar nessa meditação Shinsokan, que fechamos os olhos do corpo, abrimos os olhos da mente, fechamos os ouvidos do corpo, abrimos os ouvidos da mente, fechamos a percepção do corpo e abrimos a percepção da mente para o mundo de Deus. E quando encontramos assentados no âmago do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da vida de Deus, da provisão de Deus, da alegria de Deus, da harmonia de Deus, ou seja, quando nos encontramos assentados no âmago das virtudes de Deus, reforçamos mais ainda a convicção da nossa natureza divina. Este é o ponto principal do ensinamento da Seichonoye. Por quê? Assim como Jesus Cristo afirmou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, nós também da Seichonoye, primeiro precisamos buscar primeiro o reino de Deus através do reforço da nossa convicção da nossa natureza divina. E como é feito isso? Então, naquele momento em que estamos altamente concentrados na meditação, nós vamos repetir para nós mesmos afirmações positivas de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, cada um pode utilizar as palavras da forma
adequada à sua personalidade. Por exemplo, você pode afirmar: sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu acredito que sou filho de Deus. Então, quando você diz assim, eu acredito, o que você está fazendo? Você está fortalecendo a fé nesta afirmação. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou maravilhoso. Sim, eu sou merecedor de todos os atributos de Deus. E assim por diante. Então, com isso, a pessoa vai rapidamente substituindo os programas, que são nada mais que crenças, né, que são gravadas na nossa mente subconsciente, por crenças positivas. Consequentemente, o que isso vai refletir no nosso cotidiano? Em fatos, em situações positivas. Mas é lógico que também, se você fizer uma repetição uma vez, se você fizer uma meditação Shokan, você já vai obter todo esse resultado? Depende do grau da tua fé. Se você tiver a fé, como disse Jesus também, do tamanho de uma semente de mostarda, dirá: passa daqui para colar para um monte, e assim será, não é? Então depende do grau da sua confiança em Deus, depende do grau da sua fé. E quarta pergunta fundamental: você se considera um verdadeiro filho de Deus? Então aqui é o ponto-chave também para que nós possamos entender de que se hoje a nossa vida não está devidamente harmonizada, se não está devidamente manifestando saúde, se não está devidamente manifestando a riqueza, significa que nós estamos afastados do Criador, que nós estamos afastados de Deus. Então, a Seichonoye afirma categoricamente que todos são filhos de Deus. E uma vez sendo filhos de Deus, nós somos o quê? Herdeiros de todas as virtudes de Deus. E quando somos herdeiros, nós passamos a usufruir de todas as virtudes de Deus. Eu separei aqui, então, para nós, sobre esse tema, o que está no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, no seu capítulo 24, ele afirma sobre a questão da fé, né? Que atitude mental devemos manter? O valor da fé do ponto de vista do novo ensinamento da verdade. Então ele fala assim: ao encetarmos a jornada da fé à luz do novo ensinamento da verdade, havemos de perceber uma mudança total na nossa maneira de pensar a respeito de coisas e fatos de nossa vida. Deixamos de pensar que a fé consiste em nos agarrarmos desesperadamente à esperança de acreditar no futuro incógnito e incerto, pois alcançamos a compreensão de que a verdadeira fé é uma atitude mental positiva, uma expectativa plena de convicção. Então ele continua dizendo: ter fé não é acreditar em algo com base em um conhecimento adquirido por meio de teorias e experiências e comprovados em testes, mas sim acreditar em algo desconhecido, com a mesma certeza que se tem em relação às coisas comprovadas cientificamente. Então aqui ele nos chama a atenção para que tenhamos manifestado a verdadeira fé, onde não existe sequer o mínimo de dúvidas. E esta fé em quê? Fé na nossa natureza divina, fé na existência de Deus, sem duvidar, mesmo que não seja possível a comprovação da existência de Deus, nós devemos
manifestar essa confiança absoluta, esta fé inabalável na existência de Deus. Então ele diz, a fé verdadeira não se limita à convicção de que a verdade é manifestada por meio do bem. Consiste também na certeza de que tudo de bom nos é destinado e será nosso tanto no presente como no futuro. Agora que vem aqui um trecho importantíssimo. Portanto, a fé é também a convicção de que Deus está conosco e nos protege sempre. Então, nós precisamos alimentar essa convicção. Nós precisamos adquirir essa convicção. Precisamos fortalecer a nossa fé nesta afirmação de que Deus está nos provendo de tudo que precisamos, mesmo que não peçamos a Ele. É assim com as coisas da natureza. Por exemplo, você precisa ficar pedindo a Deus o oxigênio para você respirar? Não precisa. Você precisa ficar pedindo a Deus para que o sol volte amanhã a brilhar? Não precisa. Então, a maioria das coisas, dos acontecimentos, estão sendo transmitidos por Deus, como poderíamos dizer, né, a todo instante, e depende ou não de você perceber isso e de ser agradecido a isso tudo, tá? Ele, como exemplo, ele diz, é como um anjo que nos orienta quando vagamos perdidos pelas ruelas escuras e nos conduz ao caminho certo. Seguindo esse anjo, podemos sair da escuridão e encontrar o mundo da luz. A fé é também a estrela que cintila no céu escuro. Os que possuem fé terão seus caminhos iluminados por essa estrela, mas as pessoas sem fé terão pela frente caminhos completamente escuros. Não pense que a fé seja algo místico, inexplicável, que nos indica um futuro glorioso, porém de maneira vaga. A fé, assim como a razão, é uma ação da mente, é uma força cognitiva ligada a uma sensibilidade muito sutil e apurada, que nos permite intuir o que é passível de concretização. A fé não é estacionária. Não devemos nos referir à fé como se fosse algo fixo, imutável, pois ela é dinâmica e avança guiando os nossos passos. A fé de ontem resultou na experiência de hoje, e amanhã entrará na história. E assim ele segue aqui no livro, no seu capítulo 24, que atitude mental devemos manter, nos informando como é importante absorver, acreditar nesta fé absoluta, nesta fé sem dúvidas, não é? Então ele continua, a fé é a força que nos possibilita prever ou pressentir a concretização de algo. Acreditamos que a fé é perfeitamente aplicável na prática, no mundo concreto em que vivemos, pois sabemos que o paraíso existe aqui e agora e que a felicidade paradisíaca não é apenas um sonho a se concretizar no futuro, mas sim um direito que nos cabe e que nós podemos desfrutar nesta vida terrena. Então ele afirma categoricamente que nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar na nossa natureza divina. Por meio desta confiança, por meio desta fé, é que nos tornaremos cada vez mais próximos, cada vez mais ligados, cada vez mais sintonizados com Deus. Então ele diz, a fé sobre a qual falamos no tópico anterior abrange também a fé em Deus. Então abrange a convicção da existência de uma natureza divina em nós. Sim, assim deve ser a verdadeira fé.
A verdadeira fé não é um sentimento místico, vago, indefinido. É a crença em Deus que está conosco agora, que se manifesta e age aqui e agora, que acompanha nossos passos e cuja existência podemos discernir. É também a crença na presença viva do Filho de Deus nas almas belas, alegres, puras e caridosas. Então, aqui vai nos reforçando cada vez mais esse sentimento de união com Deus através da nossa fé, da existência de Deus em nossas vidas, não é? Então, voltando aqui, recapitulando, o que nós precisamos para adquirir essa verdadeira fé? Primeiro, é acreditar que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador. Segundo, ter fé em Deus. Terceiro, acreditar na existência de Deus e que tudo que Deus criou é perfeito. E quarto, e mais importante também, acreditar na sua natureza divina. Porque se nós não acreditarmos na nossa natureza divina, que somos filhos de Deus, nós estaremos separados de Deus, assim como a citação bíblica do filho pródigo. Quando o filho pródigo retorna ao lar, ele é bem recebido e não é mal recebido. Ou seja, a ideia é que Deus está sempre nos apoiando, sempre nos esperando para sermos acolhidos pelo seu amor, para sermos acolhidos pelas suas bênçãos, não é? E aqui, no livro A Verdade, volume 2, continuando aqui o que diz o mestre, né? Diz assim: a convicção é a fonte da riqueza. Pode-se dizer que as pessoas que têm forte convicção são ricas, na mesma proporção do grau dessa convicção. A mesma coisa pode-se dizer sobre a saúde, né? Pode-se dizer que as pessoas que têm forte convicção de que são saudáveis, na mesma proporção do grau dessa convicção, manifesta-se a sua saúde. Para todos os atributos de Deus, é a mesma coisa. Se a pessoa acredita e tem convicção de que ela é alegre, vai manifestar essa alegria de acordo com o grau dessa convicção. Se ela tem a convicção, tem a fé de que é harmoniosa, vai manifestar essa harmonia de acordo com o grau dessa convicção. Não se deve considerar que a fortuna seja simples acúmulo de bens materiais. A convicção é a fortuna. Então, os bens materiais são concretizações dessa convicção. Realmente, se a pessoa tiver a convicção verdadeira, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela poderá mover até montanhas. As palavras de uma pessoa convicta dão coragem às pessoas desoladas, restabelecem a saúde dos doentes e restauram nas pessoas fracassadas a força para se reerguerem. As palavras positivas, quando mentalizadas frequentemente pelo consciente, são acumuladas ao subconsciente e se transformam em convicção. Como afirmei anteriormente, o mestre Masaharu Taniguchi vem nos informar que, por meio das palavras positivas que repetimos constantemente, vai se acumulando na mente subconsciente, vai sendo gravado na nossa mente subconsciente e acaba se transformando em convicção, acaba se transformando em fé inabalável, não é? Então, para finalizarmos sobre esse assunto da verdadeira fé, façam vocês, então, essa grandiosa reflexão. Em que vocês estão acreditando? Estão acreditando na matéria? Estão acreditando na doença? Estão acreditando nas imperfeições? Se assim estiverem, o tempo de mudar é agora, é já. Volte-se para a sua natureza divina.
Primeiro reconhecendo, eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, sou provido de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia infinitos, tá? Então pensem assim. E agora eu gostaria de lembrá-los, né, para deixar o seu like, manifestando aí no YouTube, no canal do YouTube, para ajudar o nosso movimento de iluminação da humanidade. Desejo a todos bastante convicção, bastante fé na sua natureza divina, bastante convicção, bastante fé na existência de Deus na sua vida e de todos os seus familiares. Para encerrarmos, nós vamos agora ler a revelação divina sobre a fé verdadeira. A paz existe no mundo interior e não no mundo exterior. O mundo exterior é fenômeno e se transforma agitada e rapidamente. Correndo atrás do mundo que se transforma incessantemente, não terão calma, mesmo que queiram. Mesmo que alguém alcance a alta posição de uma autoridade capaz de dominar o mundo, pensando que naquela posição não haverá ninguém para ameaçar a sua paz, mesmo assim não cessará a apreensão. Aliás, quanto mais alto chegar, maior será sua apreensão. Então, será que a apreensão desaparecerá se ele descer à posição mais baixa possível, de onde não é possível cair mais? Suponhamos que ele se torne um mendigo, pensando que assim terá a paz. Mas mesmo assim, a apreensão não desaparecerá. Mesmo que a pessoa procure levar uma vida de pureza e total renúncia às coisas materiais, se receber um prato de comida e no momento pensar nos semelhantes que não têm nada para comer, não conseguirá se servir desse prato tranquilamente. Em suma, subindo alto ou descendo a vida abaixo, a apreensão não deixará o coração dessa pessoa enquanto viver no mundo das comparações. Isso é óbvio. Homens, por que não residem no mundo absoluto? Em vez de correr atrás do mundo do círculo que gira agitadamente, por que não se assentam no centro do círculo? Por que não residem no mundo do eu sou filho de Deus, que transcende as comparações? Quando se assentarem no mundo central, não haverá mais apreensão, mesmo que se movam para qualquer lugar do alto ou do baixo, da esquerda ou da direita, do céu ou da terra, ou para qualquer dos quatro cantos do mundo, se residirem no mundo do eu sou filho de Deus, não estarão alto demais, mesmo ocupando uma posição elevada, nem se sentirão maculados ou humilhados quando ocuparem a mais baixa das posições. Religião verdadeira é aquela que faz as pessoas atingirem a imagem verdadeira, a convicção, eu sou filho de Deus, e entrarem no estado sem temer. Aquela que suscita temor nas pessoas a fim de corrigi-las e encaminhá-las para o bem é uma espécie de instituição social, penitenciária ou reformatório, e não é uma religião. Religião é aquela que conduz as pessoas a se conscientizarem da sua natureza verdadeira, da natureza de filho de Deus, que é plenamente livre, que não se deixa aprisionar e que não teme, onde quer que esteja colocado ou agindo, seja no alto ou embaixo, na esquerda ou na direita, no céu ou na terra, ou em qualquer dos quatro cantos do mundo. Tomem cuidado com as religiões que pregam o temor. O Filho de Deus é a imagem verdadeira que é um ser diamantino e indestrutível, um ser plenamente livre e sem obstáculos,
Logo, para ele, não existe nada que deva ser temido. Quem prega o temor está pregando a ilusão. Quem impõe o temor está impondo a ilusão. Quem prega o temor das doenças, das catástrofes e de diversas desgraças, está pregando com base na ilusão de que a felicidade do homem depende da quantidade de bens materiais e de que o homem se queima no fogo e se afoga na água. A fé de quem acredita em tal pregação não deixa de ser fé, mas é uma fé ilusória, superstição. A fé verdadeira consiste em acreditar na natureza verdadeira do homem, que não se queima no fogo, nem se afoga na água e é plenamente livre. Onde quer que esteja, no céu ou na terra, em cima ou embaixo, à direita ou à esquerda, ou em qualquer dos 4 cantos do mundo. Esta é a fé verdadeira. Revelação Divina, de 5 de agosto de 1933. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seichonoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para a sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seichonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã.
Muito obrigado!